Boa noite, degustadores, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de equilíbrio emocional para empreendedores. A nossa convidada de hoje é a Estefânia. Ela é coach e é especializada principalmente em tudo que envolve empreendedores e novos negócios. Então, essa live será muito bacana para você que já é empreendedor ou pensa em ser ou está ali, CLT versus negócio próprio, está em transição, tudo isso, porque uma das coisas que mais falo é que, sim, de fato, ser empreendedor é diferente do que quando estamos acostumados, principalmente a questão financeira. Quando planejamos essa live, a Estefânia falou um pouco, eu falei com ela sobre justamente essa questão financeira. O quanto é uma dor que nós temos, né? Em relação a isso. A gente não tem garantia de quanto vai entrar para nós mês que vem, assim por diante. Então, lógico que com o planejamento financeiro fica tudo mais fácil, torna tudo mais fácil, tudo fica mais fácil. Olá, boa noite, Mori Alves. Olha seu nome direito. Boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, olha, Estefânia entrou, vamos começar. Ela já já vai fazer o convite para entrar na nossa live. Está dando certinho aí, Estefânia? Está conseguindo enviar o convite? E eu vou falando com a Estefânia durante a live sobre as dúvidas que surgiram em relação ao equilíbrio para empreendedores. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem também. Então, pessoal, eu já falei um pouco muito. Agora vocês fiquem com a Estefânia e aproveitem o máximo dela, porque é uma profissional. Estefânia, eu tenho algumas perguntas que recebemos durante. A gente abriu um box para perguntas para você. Então, assim que Legal. eu puder fazê-las, você me autoriza que a gente faz, a gente troca uma ideia, tá bom? Tá bom. Então, E aí, pessoal? Vamos ver quem tá aqui? As pessoas estão chegando. sim, as pessoas estão chegando agora. Cookies, Vinícius, Libela, Pedro. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite pra gente. Meu nome é Estefânia e eu sou psicóloga e sou coach e também sou empreendedora. E nesses mais ou menos 3 anos empreendendo, eu percebi o quanto era difícil empreender, não somente em termos práticos mesmo, o que fazer e quais eram as ferramentas e até o marketing que as meninas cuidam bastante, mas além disso, um desafio muito dos empreendedores que era o emocional, que aí pega a minha área da psicologia. E foi por causa disso que eu iniciei recente o Empreendedores Anônimos, que é uma rede de apoio para quem é empreendedor ou quem quer empreender. Porque, na maioria das vezes, empreender é muito difícil, é muito solitário e a gente acaba tendo muitos altos e baixos. Então, o Empreendedores Anônimos nasceu para quem está empreendendo e principalmente quem empreende sozinho. Empreendedores criativos, autônomos, porque pega bastante essas questões que pegam o lado pessoal com o lado profissional, né? Porque não é uma empresa, etc. Então, é isso. Empreendedores Anônimos nasceu assim. Hoje, então, as meninas, né, me chamaram para conversar e eu quis trazer o tema que eu mais trabalho, que é equilíbrio emocional.
E aí, assim, as lives que eu faço, elas são bem bate-papo. Então, hoje nós temos, né, nós duas, eu e a Mari, conversando e vocês também. Então, a ideia é que eu trouxe um conteúdo aqui, mas que vocês tragam perguntas, que vocês tragam dificuldades ou desafios que vocês vivem relacionados ao equilíbrio emocional empreendendo, para ser um bate-bola mesmo e eu, de certa forma, conseguir ajudar vocês. É isso. Você quer já falar as perguntas, Mari, para eu ver como que Sim, eu começo? Estefânia. Eu acho bem Vou pegar uma interessante e, canetinha. pessoal, eu peço desculpas pela qualidade da minha imagem, mas eu estou com um problema na internet que eu não entendo. Stefânia, você tá perfeita, tá? Não se preocupe. Só eu mesmo que fico um pouco deformada devido à linda Pixelada. velocidade da minha internet. Então, enfim, mas vamos começar com perguntas que o pessoal que já for se identificando talvez já gere outras perguntas e assim a gente vai fazendo, tá bom? Vamos. Uhum. Uma degustadora nossa, eu não anotei os nomes porque eu prefiro deixar justamente anônimo para que as pessoas não tenham vergonha de perguntarem, tá? Então eu não vou Maravilha. falar nomes. Mas uma degustadora nossa falou que ela tem um problema muito grande com o bloqueio criativo. A gente que trabalha sozinha muitas das vezes, como que a gente pode fugir de tudo isso? Você tem alguma dica? Ela falou assim, Mari, olha meninas, eu não consigo, quando eu tenho um bloqueio criativo, como que eu faço para fugir de tudo isso? Porque eu acho que ela pensou justamente nessa questão, a gente acaba sendo sozinha, né? Então não tem como, para onde a gente correr, com quem a gente falar para que ocorra um brainstorming ali para falar sobre determinado produto ou serviço, enfim. Uhum. Legal. Acho que uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa em bloqueio criativo é pensar assim, por que que ele está acontecendo? E aí, o próprio nome já dá uma dica, né? O bloqueio quer dizer que tem algo que está bloqueado. Um fluxo que deveria acontecer, então, uma questão de criação, de buscar referências, de se inspirar, de repente está bloqueado. Pensando num curso de um rio que foi bloqueado, né? É importante entender por que que ele está bloqueado. E aí, uma coisa que eu vejo muito acontecer, não sei se é o caso dela, mas eu acho que vale como reflexão para todo mundo. A gente, quando empreende, principalmente empreende sozinhos ou até com poucos sócios, o nosso trabalho, porque a gente faz com muita paixão, afinal de contas, a gente escolheu empreender com um negócio específico, é muito fácil a gente passar do ponto. E a gente, às vezes, trabalhar o tempo todo. A gente virar à noite. Por quê? Porque a gente gosta, porque a gente acredita que vai dar muito certo e que a gente pode ir longe. E porque pode ser também que a gente tem medo do dinheiro não vir, já que não é mais uma relação de empregado, né? A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, é super fácil, é super comum a gente passar do ponto em relação ao trabalho. E deixar o trabalho, a fatia do trabalho, ser muito maior do que os outros aspectos da nossa vida. Família, bem-estar pessoal, nosso cuidado pessoal, relacionamentos, lazer. E aí, entre esses aspectos, tem um que é a criatividade. A gente esquece que a gente tem que dar vazão, a gente tem que dar espaço para a nossa criatividade. Eu li um post recentemente, eu nem lembro onde que eu li, mas foi uma coisa que eu achei muito legal e que ilustra bem o que eu estou falando. Pensando assim, que a gente tem que ter 3 hobbies na nossa vida, 3 tipos de hobbies. Um hobby que é o que traz dinheiro, que afinal de contas é o nosso trabalho. Um hobby que exige atividade, seja um trabalho manual, seja, sei lá, visitar
visitar exposições, seja fazer, não sei, aprender línguas, então mexer com a criatividade, e um hobby para mexer o nosso corpo. Então, no final das contas, esse post que eu vi, o que ele nos lembra, de uma forma muito simples, é que a gente não é só trabalho. A gente tem que ganhar dinheiro, sim, mas a gente tem que alimentar a nossa criatividade e a gente tem que se cuidar. Então, pensando na dúvida que veio, né? Eu tenho bloqueio criativo. Como sair disso? O que eu dou olhe, preste atenção na sua vida como um todo para ver o que está desequilibrado, para você pôr mais tempo em outros aspectos da sua vida. E em relação à criatividade em si, efetivamente, coloque momentos na sua semana para você exercitar a criatividade. A criatividade, ela não é uma lâmpadazinha que aparece na nossa cabeça. Ela é um músculo. E ela precisa ser exercitada. Buscando referências, lendo livros, conversando com pessoas, passeando na internet, vendo coisas diferentes, Pinterest, enfim. Ou, às vezes, aprendendo aquarela, sabe? Aprendendo técnicas que não tem nada a ver com o que você trabalha, mas que, ao mesmo tempo, você vai exercitando essa sua criatividade que vai afetar o seu trabalho. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre essa pergunta. Faz sentido para você, Mari? Totalmente. E entra até em uma dúvida, até pessoal, que eu tenho em relação à questão. É justamente essa questão. Como eu amo o que eu faço, assim, tá no meu sangue, é a maior realização que eu tenho na minha vida, com toda certeza. Eu acabo atropelando as coisas. Por exemplo, amizade, minha vida social, assim, estagnou de uma forma. Então, assim, dicas para mim, dicas para o pessoal em geral, é normal isso acontecer no começo. Talvez isso, eu ouço muito, é uma fase, Mari, é porque você está no começo, vai ser assim durante um tempo, mas depois o seu negócio passa a ser sustentável e você retoma a sua vida social e tal. Então, eu sei que não é saudável, mas é necessário. Como que poderia haver o equilíbrio disso tudo? Não só profissional versus relacionamento, versus família, versus amigos, mas assim, no geral, na vida, né? Então, isso também é algo que eu tenho dúvidas, eu pessoalmente, Mari. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. E só um parênteses, tá? Pessoal, vocês que estão vendo, se vocês quiserem ir comentando, eu estou sempre lendo, que aí vocês participem da conversa também, tá? Mari, uma dúvida. Antes de você empreender, você trabalhava em empresa? Como cortou o áudio antes de eu empreender? Você trabalhava em empresa? CLT, sim. Tá. Por que que eu tô perguntando isso? É engraçado que, assim, o ritmo de trabalho CLT e o ritmo de empreender é outro. Por quê? Empreender, às vezes você trabalha mais horas, às vezes você trabalha menos, às vezes você está fazendo algo que é super operacional, às vezes você tem que pensar numa coisa estratégica. Então, você está migrando de atividades o tempo todo. E aí, uma coisa que acontece com pessoas que saem do CLT e vão empreender é que eles levam a mesma cabeça de CLT para o empreendedorismo. De todo dia ter que ir lá trabalhar 8 horas, ou às vezes até mais. E essa coisa de não posso sair no meio do dia, 4 horas da tarde, porque é o meu momento de trabalhar. E, além disso, somado ao que eu falei antes, às vezes, assim, um medo de não dar certo as coisas, ou uma ansiedade para dar certo, uma paixão pelo que faz. Então, isso costuma levar as pessoas a trabalhar as 8 horas, que seria CLT, mais todas as horas extras possíveis.
O que é importante você ter em mente? O trabalho e a gente, empreendedor, o trabalho tem um peso muito forte para a gente, de até identidade mesmo. Mas ele não é soberano. O trabalho não é maior do que as outras esferas que eu já falei. Então, por mais que a gente se realize muito trabalhando, trabalho não é onde resume a nossa vida. Então, isso precisa estar muito claro para a gente conseguir entender de forma racional e não passional o momento do negócio. Então, por exemplo, a minha trajetória de empreendedorismo foi assim, eu trabalhava CLT, trabalhei 6 anos CLT em RH. Aí, no último ano e meio, nos últimos 18 meses de CLT, eu comecei a fazer um projeto paralelo, porque eu queria testar o meu negócio. Comecei a atender coaching, etc. E depois disso, pedi demissão faz 2 anos. Então, de empreendedorismo, eu tenho 1 ano e meio antes, pedi demissão, 2 anos até o momento atual. No ano de 2017, que foi logo depois que eu pedi demissão, eu já tinha meu negócio rodando, mas eu vi que naquele momento eu precisava dar um gás. Eu precisava dar um gás porque eu tinha muito conteúdo que eu queria colocar em prática, porque eu queria ser conhecida, porque eu queria que o meu site tivesse no ar. Então eu tinha várias metas que eu sentia que era importante eu fazer isso no meu primeiro ano. Então eu conscientemente, como se fosse, aumentei o volume do trabalho e diminuí o volume de todas as outras coisas. Teve um preço, exaustão, uma delas, mas teve uma coisa favorável. Em 2018, esse ano, eu consegui levar um ritmo muito mais tranquilo. Qual que é a pegadinha disso? Eu estava acostumada a trabalhar 12 horas por dia em CLT. Eu trabalhava em startup na época que eu pedi demissão, então era uma coisa assim louca. Eu tive que conscientemente falar assim, opa, 2017 foi meu momento de crescer, 2018 eu quero ficar tranquila. Porque senão eu ia continuar, porque nunca tem fim. A gente sempre quer mais clientes, mais projetos, mais dinheiro, impactar mais pessoas, criar mais coisas incríveis. Então, é uma corrida sem linha de chegada. A gente mesmo tem que lembrar o porquê que a gente está empreendendo e, mais do que isso, o que o empreendedorismo tem a ver com a nossa vida. Uma das coisas que me fez sair da CLT para empreender era a qualidade de vida, era ser dona do meu tempo. Quando eu me vi trabalhando até mais do que quando eu trabalhava CLT, eu me perguntei assim, cara, por que eu estou empreendendo? Abrir mão de estabilidade, de 13º, de bônus, se eu estou aqui trabalhando mais do que antes. Então, você fez a pergunta assim, será que é o momento do negócio ou não? Eu te falo assim, pode ser, mas ao mesmo tempo você precisa ser muito consciente de saber o momento de acelerar e saber o momento de ir mais tranquilo. Porque se você acelera o tempo todo, isso funciona 1 ano, 2 anos. Depois você acaba capotando. Você precisa de momentos de aceleração e momentos de tranquilidade. Até para oxigenar o cérebro. De certa forma, a gente empreendendo, a gente tem que ser o nosso próprio motorista nesse sentido. Agora eu acelero, agora eu fico tranquilo. Porque se for assim, somente crescimento do negócio, cada ano a gente vai ter metas cada vez mais ambiciosas e aí nunca vai ser o momento de ir mais tranquila, sabe? Faz total sentido. Faz total sentido. Para mim, muita coisa que você me falou já fez sentido, mas depois eu vou com calma ouvir novamente a live
para que, né, eu possa anotar e realmente partir para ação, né? Uma coisa que a gente também tem, eu Oi, eu vocês cortou. cortou? Bom, uma coisa que eu tenho Repete. particularmente também é a questão de fazer muitos cursos, comprar muitos cursos, saber de muita coisa e, na verdade, não aplicar nada. Eu acho que esse também me veio à cabeça agora, é um problema que nós empreendedores nós temos. Nós somos bombardeados o tempo inteiro de promessas milagrosas, de produtos que vão nos ajudar, enfim. E a gente consome, 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 mas na verdade não coloca, não tira do papel tudo que a gente aprende. É só eu, pessoal? Vocês que estão assistindo, é só eu ou vocês também são dessa forma? Mas eu sinto também que a gente chama de. Tem até um termo, obesidade de alguma coisa que eu não lembro exatamente, e eu super me identifico. Talvez acabe entrando nisso aí também, né? A gente compra curso e vai procrastinando, e vai fazendo, e vai tendo ideias, virando uma bola de neve até que a gente não tem esse tempo de pausa. É, é sim. Vamos ler aqui o que, que o pessoal está falando. Que faz todo sentido. A Mariana fala que ela está no CLT e também empreendendo. É, Mariana, é difícil, viu? Mas é possível. O, deixa eu ver. O pessoal está falando aqui, sim, tomando cuidado também para não abrir mão das coisas antes, que foi o que eu estava falando antes. E aí, as pessoas se identificarem. Se sente assim. Qual que é a questão em relação a isso? Tem uma síndrome, um fenômeno Gente, que vocês até estão me mapeia. ouvindo? A minha internet está cortando o áudio. Vocês estão me ouvindo? Parece que agora voltou. Tá Tava cortando, tudo Mari. atrapalhado aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim. Então vamos lá. Outra coisa que caiu muito para nós nas perguntas, Estefânia, é a questão financeira. Justamente do seguinte: eu não vou empreender porque eu não tenho garantia de quanto vai entrar mês que vem. Então eu vou ficar na minha zona de Uhum. conforto, quentinha. Com a questão da transição que você falou é muito importante, né? Que tem que ter um planejamento. Muitas pessoas me perguntam, Mari, como que você planejou isso tudo? Eu me planejei justamente na questão financeira, mas muita gente desiste de empreender por conta da questão financeira. Se você pudesse falar um pouquinho disso também para nós. Eu vou falar. Deixa eu só eu responder a pergunta anterior, que você estava falando de buscar conteúdo o tempo todo, que eu acabei não finalizando. Que eu acho que é importante, principalmente, que o pessoal se identificou aí. Tem uma síndrome que até foi mapeada e tem um nome em inglês que chama FOMO, que é as siglas para Fear of Missing Out, que é medo de estar perdendo algo. E aí, isso no empreendedorismo se traduz muito para essa sede, nem sede, tá? Essa ânsia de estar buscando sempre um curso novo, um conteúdo novo, alguém que está falando de marketing, agora alguém que está falando de financeira, agora alguém que está falando de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. E a questão da mesma forma que a gente sempre vai ter metas mais ambiciosas, a gente sempre vai ter conteúdos que a gente ainda não tem. Sempre. Porque tem gente produzindo conteúdo o tempo todo. E a internet está aí para bombardear a gente o tempo todo e dizer para a gente o tanto de coisa que a gente ainda não sabe.
Mas o que é muito importante em relação a isso e precisa de uma autoanálise muito cuidadosa e madura, de você entender o que efetivamente você precisa saber. O que efetivamente vai fazer diferença no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu sou psicóloga e coaching hoje, né? E coach. Eu fiz 5 anos de psicologia, eu fiz uma formação de coaching de 1 ano e meio, e até hoje eu estudo 1 hora por dia, todos os dias, sobre coaching. Que é uma coisa que não tem fim para mim, mas é uma coisa que eu tenho muita tranquilidade em falar assim, eu preciso dedicar tempo a isso. Porque eu estou atendendo pessoas e isso eu vou aplicar no meu atendimento hoje à noite. Por exemplo, hoje eu tenho 20 clientes, então eu tenho que estar estudando o tempo todo. Agora, as outras coisas, por exemplo, eu estudei um pouco de marketing digital. Eu apliquei tudo? Não. Mas eu apliquei minimamente o que eu precisava naquele momento. E tinha muito mais coisa para eu aprender, com certeza. Mas eu coloco isso mais para frente. Porque não adianta nada a gente ficar correndo atrás de um monte de conhecimento se a gente não aplica. E, na verdade, isso traz ainda mais, muito mais ansiedade. Então, é melhor fazer um curso que traz um conhecimento necessário para o seu negócio e aplicar 100% desse curso, do que fazer 10 cursos que mais ou menos são relevantes para o seu negócio, para a sua atuação, e aplicar, sei lá, 10% de cada um. Isso traz ansiedade, isso traz... Você procrastina e isso você fica se culpando, você desloca dinheiro para uma coisa que talvez não é interessante, e aí vira uma bola de neve. Então, pela minha experiência e pelos empreendedores que eu atendo, eu acho que você tem que ser muito madura em pensar assim, eu preciso desse conhecimento, vou pegar, vou aplicar. Beleza, andei esse degrauzinho. Qual é o próximo? Vou aprender, vou aplicar. E aos poucos. Ótimo. Vamos ver, a Mariana falou, eu acho que o que dificulta também é essa questão de ter que ser vários em um empreendimento. No sentido de atendimento, criador de conteúdo, saque financeiro e ainda competir no mercado. É difícil mesmo, assim. E tem uma coisa que eu estou me apoiando muito esse ano, tem várias ferramentas online, pagas ou não, que ajuda a gente a tirar uma parte operacional, sabe? Por exemplo, eu faço com todos os meus clientes que quem quiser conhecer o meu trabalho, né, quem está interessado em saber do coaching, marca uma sessão experimental comigo. Sempre foi assim, uma sessão gratuita. Eu deixo aberto no meu perfil para quem quiser marcar. Antes, o que acontecia? A pessoa me mandava e-mail. Oi, Stefania, estou interessada. Aí eu quando você pode? Pode ser quarta-feira às 7 horas. Poxa, não pode. E aí eu gastava, tipo, um tempão. Agora, eu descobri uma ferramenta que chama Calendly, que eu pago $10 por mês, mas eu juro por Deus, são os $10 mais felizes que eu pago da minha vida. Que a pessoa simplesmente entra num link, vê perguntas, tipo, qual e-mail, como chegou e etc. Vê a minha... E pra mim só chega o invite. Cara, e aí o tempo todo eu tô pensando assim, ferramentas que eu consigo ter, que às vezes eu pago, muitas são gratuitas também, para automatizar partes do meu trabalho. Então, o empreendedor, sim, ele faz muita coisa sozinho, mas ao mesmo tempo, você consegue trazer ferramentas que te ajudam e também terceirizar. Por exemplo, uma coisa que eu fazia, editar meus vídeos. Eu aprendi a editar
e eu editava, e eu até gostava. Mas aí eu percebi o tanto de energia, de tempo que me toma. Eu, eu fechei com uma menina, uma editora de vídeos, que ela vai editar os vídeos para mim com o valor que eu combinei com ela. E tem vários sites, o Orkana, por exemplo, que você tem inúmeros, inúmeros parceiros que você paga por job. Uma edição de vídeo, um post não sei da onde, um texto de copywriting. Então a gente também não precisa estar em tudo do nosso negócio. Então isso é importante, saber aonde o seu trabalho, ou a sua energia, ou a sua cabeça é mais eficaz. E não precisar tomar conta de tudo. Tá fazendo sentido, gente? Conheci essa ferramenta hoje, achei fantástica. Que ótimo. É ótimo, Calendly. Nossa, salvou a minha vida. E aí, Mari, vamos passar para outra pergunta, então? Que você falou sobre a questão financeira, né? Que as pessoas se apegam ao financeiro. E eu acho o seguinte, e aí o que eu falo para todo mundo que vem com essas questões ou outras relacionadas a medo em geral, tá? A gente tem que olhar para os nossos medos como se eles fossem como se eles fossem sinalizadores e não um bloqueador. Por exemplo, como se fosse um guarda de trânsito falando assim, oh, vá por aqui é mais seguro. Então, quando você pensa em empreender e um dos medos que vem será que vai faltar dinheiro? Eu não vou receber todo mês? É instável. Ai, o mercado, e não sei o quê. Questão que eu digo não ignore isso. Isso é importante. E aí, o que seu medo está falando? Qual que é o problema do medo? Normalmente ele vem desesperado, mas ele diz coisas importantes. Pode faltar dinheiro. Pode faltar dinheiro mesmo. Então, o que vale a pena fazer? Ter um colchão para você ter alguns meses de fôlego. O pessoal que mexe com gestão financeira fala que de 6 a 12 salários é bom você ter guardado antes de pedir demissão. Eu tinha isso guardado também quando eu pedi demissão. Eu também. Seu medo fala, esse negócio, será que eu não vou quebrar? Cara, tem jeito de você testar isso antes. Você não precisa pedir demissão para você começar a empreender. Começa com um projeto paralelo. Começa, por exemplo, quando eu comecei num projeto paralelo, eu atendia 4 clientes. E era assim, o máximo que eu conseguia, tá? Porque eu queria ver se tinha demanda, eu queria ver se a minha metodologia estava legal, se eu gostava também de atender. E aí, depois que eu pedi demissão, eu consegui ampliar para hoje, que eu atendo 20 sessões, a minha agenda cheia. Mas eu já consegui testar o que seria a minha vida e o mercado em relação ao coaching de carreira, que é a minha especialidade. Então, seu medo fala, falta dinheiro, guarda o dinheiro. Seu medo fala, será que o mercado quer? Será que eu vou cobrar? Testa seu negócio aos pouquinhos. E seu medo fala, vamos pensar assim, sei lá, o que mais que o medo fala em relação ao financeiro? Tô pensando aqui. Se eu tô cobrando o valor assim, se eu tô cobrando o valor correto e se eu posso oferecer o meu trabalho gratuitamente no começo, se é errado ou não. A gente também tem todas essas questões. Olha, e aí o que eu falo teste. Na minha experiência, eu acompanhando também alguns empreendedores, eu percebi que você oferecer o seu trabalho gratuitamente nem sempre é tão legal. Porque quando é gratuito, o seu trabalho, porque é gratuito. O que eu comecei até os meus
e também alguns empreendedores já é fazer por um valor simbólico. Porque isso gera engajamento da outra pessoa, mas mesmo assim você está cobrando um preço mais baixo porque você está começando, porque você está buscando depoimentos e porque você está aprendendo também, né? A Mariana fala que um dos medos é se o meu serviço é bom mesmo, como eu acho que é. Mesma coisa, Mariana. Se o seu medo está falando isso, você tem que testar. E a verdade é que a gente aprende muito. Quando eu comecei a atender, 3 anos atrás, eu não atendia tão bem quanto eu atendi hoje. Na verdade, assim, ainda bem que eu cobrava valor simbólico dos primeiros clientes, porque afinal de contas eu estava aprendendo. É importante a gente ter os primeiros passos, cometer erros, dar umas deslizadas, para a gente aprender e seguir, sabe? Eu lembro que eu tive esse questionamento também. Falei assim, cara, será que eu sou tão boa coach e psicóloga como eu acho que é? Como que eu acho? E eu te falo, em 2016, quando eu comecei a atender, eu não era tão boa assim. Eu tive que ter muito tempo de estrada. Hoje eu tô batendo 700 horas de coaching para falar assim, cara, estou sim fazendo um trabalho consistente. Estou sim colhendo resultados. Então a gente precisa dessa estrada, sabe? Precisa testar. E tudo bem. E tudo bem. Então, é isso. Mário, tá me ouvindo? Como tá aí? Não, sim, é porque para mim de vez em quando aparece que o vídeo está pausado e eu não falo nada, eu deixo você prosseguir porque vai que está dando certo aí do outro lado, né? Então, eu deixo você falando e a hora que eu falo a minha internet tenta me ajudar, graças a Deus. Mas enfim, Estefânia, outra coisa também que assim, em roda de conversas com o mês, né, com microempreendedores principalmente, eu ouço muito aquela questão da. Aí entra pesado a questão da melhor forma, entendeu? Cortou aí? Você pegou até onde? Eu só entendi assim, rodas com mês, aí cortou. Sim, rodas eu já tive, e aí eles perguntam, é uma case. Gente, me ouviram? Voltei. Oi. Não ouvimos, pode Voltei, né? repetir. Sim, então nessa roda de profissionais que eu participo, uma das maiores queixas é a questão emocional mesmo de lidar com clientes que estão frustrados com o seu trabalho de alguma forma, né? Então, talvez não estão gostando do retorno. E assim, a gente fica assim até meio sem o que falar, porque a gente também sente isso, né? Talvez o nosso melhor não é o suficiente para o nosso cliente. E como lidar com essa questão? Porque desperta ansiedade, estresse, um desgaste emocional muito grande, tristeza, autocobrança. Como lidar com tudo isso? Uhum. Olha, isso é bem comum mesmo, tá? O que que é importante? E, de novo, eu vou voltar na resposta da primeira pergunta. O trabalho é super importante, mas ele não pode ser soberano. Na medida que a gente está colocando a nossa energia toda no nosso trabalho, nossa energia criativa, nossa energia relacional, a nossa energia até afetiva,
A gente acorda e dorme pensando no trabalho, todas as ideias que a gente vê em cima do trabalho. É muito fácil. É saudável a gente colocar o nosso valor misturado com o valor do nosso trabalho. Como a gente se sente em relação a gente mesmo, a gente misturar com será que o nosso negócio está dando certo ou não. Então, se é uma... Pensa assim, vamos pensar nessa situação. Que a gente, por exemplo, uma pessoa que acredita muito no negócio dela, que pediu demissão para tocar o negócio dela, que está trabalhando 14 horas por dia e está fazendo tudo o que pode, e está consumindo conteúdo, e está fazendo curso, e está fazendo investimento, e está não sei o quê. E aí, de repente, alguém diz não para o trabalho dela. Ou ela participa de uma feira e essa feira é um fracasso. Isso bate nela muito forte. Porque nesse processo, ela está se misturando, ela, Estefânia, pessoa, se misturando com o negócio Estefânia. O PF está misturando com o PJ. Só que qual que é a questão, a pegadinha disso? O fato de alguém não querer o seu negócio, ou uma feira que você vai não vender, ou um cliente seu reclamar do seu negócio, depende de um monte de coisa. Depende de como está o mercado, depende de como... o que as pessoas querem, depende de como é esse cliente especificamente, e depende também da qualidade de como você entrega isso. Mas não depende da pessoa que você é. Você tem valor e você é uma pessoa boa o suficiente, independente se o seu negócio vendeu baixos que eu vejo dos empreendedores estão muito em cima disso. Porque as pessoas colocam o jeito que elas se sentem em relação ao trabalho vinculado ao resultado do negócio. Se eu estourei de vendas, eu sou maravilhosa. Se eu tive Gente, só eu restou. Vocês estão me ouvindo? Porque agora que reconectou para mim. Oi. Tá me ouvindo, Mari? Tá vendo? Resiliência, gente. Paciência também é uma virtude. Paciência é a maior virtude que o empreendedor deve ter. Porque com essa internet maravilhosa, eu vou falar uma coisa para vocês. Agora vocês estão ouvindo a gente? Só dá um joinha pra gente retomar o assunto, que por sinal estava muito bacana. Mas enfim, falem pra gente onde vocês pararam. Porque aí a Estefânia volta ao assunto. Está me ouvindo agora, Estefânia? Pessoal, tá tudo certinho agora? Vamos seguir. Uhum.
Porque para mim, você estava falando a respeito do. Gente, até eu tava tão assim envolvida no negócio, o negócio travou, me deixou toda perturbada. Mas você pode retomar o seu assunto, vai fazendo a conexão, que o pessoal vai retomando o assunto também. Tá. O que eu estava falando, que é uma coisa assim muito importante, talvez seja a coisa mais importante de todo o trabalho que eu faço com empreendedores. Essa questão toda de empreendedorismo é uma montanha russa de emoções. Um dia você se sente a melhor pessoa do mundo, na outra você se sente a pior pessoa. E esse altos e baixos, que de certa forma é tão comum no empreendedorismo, ele acontece porque a gente tem uma relação não saudável com o nosso negócio. É quando a gente coloca o nosso valor, como que a gente se sente em relação a gente mesmo, vinculado ao resultado do negócio. Que a Mariana está falando assim, quando mistura o desempenho dela com o desempenho do negócio. É exatamente isso. É assim, eu me senti uma pessoa competente, ou uma pessoa digna, ou uma pessoa legal, vinculado a meu negócio está bombando, ou meu negócio está, sei lá, ninguém quer comprar. Só que isso é uma armadilha. Porque o mercado flutua por um monte de coisas. O preço que você está cobrando, sei lá, se você vai para uma feira, se essa feira foi bem divulgada ou não. E no limite, até a qualidade do seu trabalho. Isso impacta. Mas a questão é, a qualidade do seu trabalho, vamos supor que o seu negócio ou o seu serviço está numa qualidade ruim e é por isso que você não está vendendo tanto. Vamos supor que é isso, tá? Mesmo assim, isso não deve impactar o jeito que você está se sentindo em relação a você mesmo. Por quê? A nossa autoestima tem que estar vinculada à coragem que a gente tem todos os dias, ao aprendizado que a gente está buscando, ao processo que a gente está fazendo no nosso negócio. A nossa autoestima tem que estar vinculada a isso e não ao resultado. Os altos e baixos do empreendedorismo, eles acontecem quando a gente coloca a nossa autoestima no tanto que a pessoa está comprando ou não, dando like ou unsubscribe no nosso trabalho. Só que são coisas diferentes. E aí a Ale fala, e como se blindar, já que somos o nosso negócio? Olha, eu vou te falar assim, é um processo de autoconhecimento e é um processo de fortalecimento. Tem um livro que eu gosto muito e que eu sempre indico para todo mundo, inclusive tem um programa que eu trabalho ele, deixa eu pegar ele aqui. Que é esse daqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é baseado numa pesquisa dela de mais de 16 anos. Mas o que eu falo assim, não é fácil, tá? Não é porque eu, escutei a Estefânia, fez sentido, nossa, amanhã já vou me desvincular do meu trabalho. Não, não é assim. É um processo, tá? É um processo de autoconhecimento e principalmente é um processo de prática. De quando a gente tem um fracasso no trabalho, a gente fica triste, mas a gente faz um exercício de foi o meu trabalho ou foi o meu serviço que fracassou. Não fui eu que fracassei. Eu fiz o meu melhor com as informações que eu tinha. Eu tive coragem de colocar um projeto novo na rua. Ninguém comprou? Tudo bem, eu tive coragem de fazer isso. E é isso que eu tenho que estar alegre. E não é quando as pessoas compraram. Isso é consequência. E cada vez que você tem também um sucesso, você também não se anestesiar com essa alegria e essa fama repentina.
Porque também esse sucesso não diz respeito a quem você é. Se você solta um programa, por exemplo, um curso, e você nem se esforçou tanto, e na verdade esse curso nem tem tanta qualidade assim, mas ele vendeu 1000 alunos, será que você tem que se sentir tão feliz assim mesmo? Então, faça esse exercício de tirar um pouco o jeito que você se sente do resultado e praticar todos os dias como se fosse um músculo mesmo, de colocar como você se sente em relação a você mesmo no processo. Se você tem orgulho de como foi o processo, o resultado é uma consequência de um monte de coisas. Entre elas o seu trabalho, mas tem outras coisas também. Nossa, Faz ótimo. sentido, Mar? Eu vi você falando assim. Não, para mim completamente. Tudo, sobre tudo, cada palavra que você falou hoje aqui para nós fez assim total sentido e também total aceitação, sabe? Porque a gente se cobra o tempo inteiro de ser perfeita, de dar conta de tudo, e aí a gente fica pensando, né, para quem é provação? Essa provação é para mim, é provação para todo o resto. Então, como a Mari disse, só ouvir verdades. Resume essa live porque, de fato, eu falo assim, que de vez em quando é bom a gente tomar alguns tapas na cara. A live ontem da Jo foi muito interessante também. Não sei quem viu a live da Legal. Jo. Ela falando assim, gente, tipo assim, você é obrigado a alguma coisa? E falando sobre procrastinação, ela tava falando assim que quando a gente se sente na obrigação de fazer uma coisa chata que a gente não quer, aí vem inconscientemente aquela questão: por que que eu vou fazer? Eu não quero fazer. A vida é Sim. minha, eu sou empreendedora, eu Quase faço uma as tarefas que revolta, eu né? quero. E inconscientemente eu fico assim, maravilhada com o inconsciente. Ele é muito ruim para nós, é muito ruim, mas assim, tem toda uma ciência por trás dele. É igual a ponta do iceberg mesmo, né? O nosso consciente é isso aqui, perto do nosso inconsciente, que tem desde lá da barriga da nossa mãe. Olha para você ver que coisa assim. Eu fico maravilhada com o nosso inconsciente, com o quanto que ele é poderoso. É. A Lê falou, ontem na yoga o professor falou sobre o que vale é o como, o processo, e não o quanto você consegue se alongar. Maravilhoso. É exatamente isso que a gente está falando. É exatamente essa linha de pensamento. A gente vai fazer um exercício, ou a gente vai fazer uma feira, ou a gente vai fazer um curso. O que vale é o processo, é o que a gente se dedicou, e não o resultado. Então, e o que eu acho que é o mais maravilhoso de empreender, e é por isso que eu tenho uma parte do meu trabalho que eu trabalho com pessoas que são CLT, mas eu tenho também metade dos meus clientes que são empreendedores, e eu amo esse público. Por quê? Quando a gente empreende, a gente está lidando o tempo todo com a gente mesmo. Então, é isso que você falou, Mari. Precisa um nível de autoconhecimento, um nível de ferramentas pessoais mesmo para você lidar com isso tudo e com a sua vida, que no final das contas, empreender é um grande exercício para a gente ser pessoas melhores, para atingir a maturidade, que falaram aí, viver o tempo presente, que também a Mariana falou. Então, eu acho assim, empreender é um processo, ele não é uma linha de chegada. E é por isso que o Empreendedores Anônimos nasceu, porque é uma aventura, mas é uma aventura que nos faz pessoas melhores, desde que também a gente não caia nessas armadilhas que a gente acabou comentando aqui. Então, eu adoro falar sobre isso, porque é maravilhoso empreender. E estou muito feliz. A Ari falou alguns questionamentos. Ela falou assim que para todo mundo que ela está fazendo a live, ela está perguntando por que você empreende, né? Então eu gostaria de fazer a mesma pergunta para você, já que é tão encantador para você, por que você empreende?
É engraçada essa pergunta que você fez, porque no Empreendedores Anônimos eu tenho vários conteúdos lá, e um dos conteúdos eu posto vídeos de mini entrevistas, e uma das perguntas é exatamente essa: o porquê você empreende? E para mim, ao longo do meu processo de autoconhecimento e dos meus estudos, eu descobri que na minha vida eu tenho que ter 4 pilares para ela ser uma vida feliz, uma vida que eu sou satisfeita com ela. E ela é qualidade de vida, um dos pilares. O outro é profundidade técnica. O outro é fazer diferença na vida das pessoas diretamente. E, por último, autonomia para criar. E aí, enquanto eu estava no mundo corporativo, eu percebia que eu tinha alguns desses pilares, mas nunca todos. Então, por exemplo, eu comecei a minha carreira como trainee do Itaú. Eu tinha qualidade de vida, mas eu não tinha autonomia para criar. Quando eu fui para a startup, eu tinha toda a autonomia do mundo, mas eu não tinha qualidade de vida. Eu trabalhava no RH, eu impactava pessoas, mas não impactava diretamente. Porque lá na época eu estava como gerente, eu tinha uma equipe de 10 pessoas, então era tudo muito indireto. O que eu percebi, e é por isso que eu empreendo, e é uma escolha que eu faço todos os dias, é que empreendendo eu consigo ter esses 4 pilares. E também, o que eu falei, assim, eu escolho todos os dias porque tem muitas formas de trabalhar. É por isso que eu escolho empreender no home office. Eu tô aqui na minha casa. Eu quero qualidade de vida. É por isso que eu separo 1 hora do meu dia que eu vou estudar, porque eu preciso de profundidade técnica. Entendeu? Então, esses meus pilares, que eu trabalho bastante no coaching para mapear isso, mas é por isso que eu empreendo, e é por isso que eu empreendo dessa forma que eu trabalhei, entendeu? Ótimo. Gente, eu fico até sem palavras, porque é a famosa carapuça, né? Eu estava dividindo com a Ari hoje que cada live, uma após a outra, as pessoas estão jogando carapuças para nós e para quem está assistindo pegar essa carapuça e vestir, porque esse projeto é realmente isso. Né? A gente contratou, a gente pensou em cada pessoa especificamente, nós pensamos em cada tema, para que até o final do dia, no dia 21 de novembro, vocês possam aplicar um pouco do que, por exemplo, a Estefânia falou. Porque a gente conhece tantos profissionais incríveis, né, que estão... Olha lá, a Estefânia é uma porta que está se abrindo para vocês hoje. Sim, com Quem certeza. gostou de tudo que ela falou, vai lá no perfil dela. Ela está marcadinha na nossa postagem. Se vocês se identificam, você faz lives assim, constantemente, Estefânia? Eu faço 1 vez por mês. Eu faço lives. Ó, então, ela gosta que vocês participem ativamente, aproveitem isso, porque não é todo mundo que oferece essa oportunidade para nós. Então, vão lá e sigam o trabalho dela, porque eu estou impressionada com o tanto de coisa que ela falou hoje aqui que se aplica para mim assim, perfeitamente. E a gente já vai finalizando, Estefânia, devido ao tempo, Sim. mas a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de tempo, a disponibilidade. Você pode ter certeza que assim como você doou o seu tempo, a gente pode doar o nosso tempo de alguma forma para você também. É uma troca, isso vai ser recíproco e a gente fica hoje com um sentimento realmente de gratidão e também cada pessoa que ficou aqui durante a live, eu tenho certeza que elas gostariam de agradecer você, a doação do seu tempo, para que você cause uma mudança significativa na nossa vida, né? Isso é muito importante, muito gratificante. Então eu deixo aí para você encerrar, para você convidar o pessoal a te acompanhar e enfim, fica com a palavra agora. Beleza. Mari, obrigada pelo convite. Eu adoro dividir o que eu estudo, o que eu trabalho, então eu fico muito feliz. E se vocês saíram daqui depois dessa nossa conversa, um pouquinho diferente de quando vocês entraram,
com algumas pulguinhas atrás da orelha. Eu estou aqui para isso. Quem quiser acompanhar o meu conteúdo, eu tenho o Empreendedores Anônimos, que eu posto sempre reflexões, falam de outros empreendedores, sempre com essa pegada de equilíbrio emocional. Podem me mandar mensagem por lá, eu respondo sempre. E a gente vai se falando. Estou por aqui, adorei. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo papo. A gente que agradece, Stefânia. Beijão para você, viu? Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.